É isso aí, galera! Seja bem-vindo ao nosso curso de setup na plataforma Assetto Corsa Competizione. E nessa videoaula aqui a gente vai conhecer um pouquinho aqui da interface do simulador em si. Conhecer o simulador, né, em si mesmo, de modo geral aí, só para vocês entenderem um pouco a interface, conhecer as abas, né, quais são os caminhos, o que fazer em cada caminho, tá? Então, vamos lá, vamos conhecer aqui um pouquinho desse baita simulador, né? Bom, a gente tem aqui primeiramente entender que o Assetto Corsa Competizione, ele é uma categoria, ele é um simulador focado na categoria GT3, né? Uma das maiores categorias de turismo do mundo, vamos assim dizer, né? Embora ela também traga aí os GT4 e também a Porsche Cup, né? Tem aqui nossos Porsche Cups e alguns carros ali bacana também de se escolher para andar, né? Mas o foco geral nela tá no GT3 e é o simulador, o simulador referência GT3 e é uma das categorias mais escolhidas, inclusive também aqui pelos pilotos, né, virtuais, tá? Bom, então vamos lá. A gente tem aqui primeiramente um modo campeonato, tá? Esse modo campeonato é onde você pode fazer aí um campeonato offline e organizar de acordo com as temporadas, né? A 2018 é a primeira temporada e aí você pode ir modificando aqui de acordo com o que você tem de disponibilidade, porque alguns arquivos também, alguns itens, né, são DLCs, então talvez você não consiga jogar todo o campeonato se você não possui o jogo completo, tá? Mas aqui tem alguns campeonatos que você pode estar configurando e você pode colocar aí, personalizar a tua corrida, né? Colocar a quantidade de oponentes, a habilidade do adversário, né? A agressividade, então é, uma infinidade de coisas aqui que você pode estar configurando para você fazer a tua corrida, né? Tá? Aqui no modo carreira, esse modo carreira é interessante porque você tem aqui um programa, né? Vamos assim dizer. É, deixa eu só ver uma coisa aqui. A gente tem aqui um programa, olha só que legal. Um programa da Lamborghini, né, para você aprender a desenvolver aí um pouco mais do simulador, você entender que o simulador, né, não é um simples joguinho de você sentar. E é muito legal, é muito bacana. Eu confesso que eu não participei de todo o programa por completo, né? Não cheguei, na verdade, a sair aqui dessa primeira opção, mas me mostrou ser muito legal, muito interessante, principalmente para quem está começando o sistema de pilotagem. Então, entender um pouquinho aqui sobre o carro em si é bem legal, tá? Então eu vou só esquivar aqui, porque a ideia é só a gente entender um pouquinho da interface mesmo. Não vou ficar entrando a fundo aqui as situações, porque senão nosso vídeo aqui vai ficar muito extenso e esse não é o objetivo, né? Vamos só entender um pouquinho da interface do simulador mesmo, os caminhos que a gente deve seguir e o que a gente pode fazer em cada lugar, tá? Bom, muito bacana, acho que vale a pena para quem está começando aí explorar um pouquinho, tá? Esse modo carreira. Aqui a gente tem uns eventos especiais que o próprio simulador organiza, né? A Kunos organiza esses eventos, tá? Então tem alguns eventos aí de Hot Lap, Hot Stint, então tem uns eventos aí mundiais aí onde tem uma galera boa que marca tempo, que nem por exemplo aqui ó, Brands Hatch. Cara, esse tempo aqui de 1:21:885, cara, é temporal, eu não faço nem ideia quantos que eu tô virando, mas eu acredito que eu não consigo virar esses tempos aqui. A galera aqui é muito osso. Ele é o Assetto Corsa, ele é um simulador que te exige muito treino para você entender a dinâmica dele e você conseguir virar tempos bons, né? A gente tem aqui também um jogador, onde você pode jogar alguns tipos de desafios, né? Por exemplo, aqui, treino, você pode colocar o modo treino, você pode utilizar a opção Hot Lap, né? Super Pole, Hot Stint, para fazer alguns stints pequenos aí, né? O que seria stint? Stint é quando você inicia uma corrida e recolhe para os boxes. Então, por exemplo, esse foi o teu stint, tá?
Então a gente pode fazer isso. Corrida rápida, você pode configurar aí uma corrida rápida com vários oponentes, né? Pode colocar uma infinidade de oponentes aí, tá? Fim de semana, né, de corrida, então você pode configurar um fim de semana, pular o treino, fazer o treino, tudo mais, como se fosse aí um fim de semana mesmo. E o fim de semana de corrida personalizado, onde você vai configurar a duração do treino, né? Aí vai ser uma coisa, um pacotinho mais completo, né? Então você consegue colocar mais coisas aqui, tá? Voltando aqui, a gente vai ver a situação aqui do multijogador, né? Aonde realmente você vai para corridas online, né? Se você clicar aqui no Join, Kick Join, o simulador vai te direcionar para servidores em que você está habilitado a correr. No início desse simulador, normalmente você tem que fazer algumas corridas offline para que você consiga atingir uma classificação mínima. A gente vai explicar isso um pouquinho melhor no finalzinho, para que você consiga atingir uma classificação mínima, para que você consiga entrar nos servidores online, tá? Então não é assim de qualquer maneira, simplesmente chegar aqui como qualquer outro simulador que você entra e já pode entrar no modo online assim, sem mais nem menos. O Assetto Corsa ele exige algumas classificações, ó, tá vendo aqui, ó? Eu possuo umas classificações aqui, depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso, que vai controlar, vai permitir se você pode entrar no servidor ou não, tá? Aqui você tem a lista de servidores, né? Então, aonde fica disponível o que as ligas colocam aí de servidores para você correr, né? Vamos abrir aqui, por exemplo, aqui, ó, o nosso curso. Não apareceu? Pois é, acho que o servidor deve estar fechado, mas enfim, a gente pode escrever aqui o nome e aparecer, buscar o servidor que a gente procura, por exemplo, lá, ó, LPVW, isso é uma liga que a gente participa em alguns campeonatos, tá aí o servidor da LPVW. Aqui a gente vai inserir a senha e aqui a gente vai escolher o carro, né, o carro disponível para poder andar nesse servidor. Então eu vou pegar aqui, ó, todos oficial, aí a gente pode escolher quais são os carros que estão habilitados para correr nesse servidor, porque normalmente quando abre o servidor, ele escolhe ali a temporada, tudo as coisas, né, que a gente pode escolher, tá? Aí você confirma, né, colocando a senha ali, você vai conseguir entrar no servidor clicando em conectar, tá? Aqui você pode ver que o servidor possui alguns requisitos mínimos, né? Por exemplo, SA, o mínimo é 50, eu já possuo 86, então eu conseguiria entrar tranquilamente. A única coisa que está exigindo aqui seria o SA. Tem uma outra situação que alguns servidores exigem medalhas de pista, eu vou explicar isso um pouquinho melhor lá, tá? E aqui tem alguns filtros para você poder buscar, né? Todos, misto, só GT3, só GT4, GTC, que são alguns carros aí diferentes, e o TCX também, que são uma categoria de carros aí um pouco diferentes aqui desse simulador, né? Você tem aqui, por exemplo, ó, essa Lamborghini, que ela pertence a uma categoria, se eu não me falha a memória, do GTX, ETX, eu acho que é isso. Olha só, olha lá, você tem ali, ó, TCX, a gente tem aí essa BMW aí, tá? BMW, não lembro, M2. E aí você tem os GTC, né? Que são a Porsche Cup, a Lamborghini Super Troféu, muito bonita, né? E aquela Ferrari Challenge, né? Muito legal, muito bacana. Os GT3 e GT4, né? Já são as categorias aí já corriqueiras da grade de vocês aí, com certeza, né? Aqui a gente tem opções, onde a gente vai configurar toda a parte do simulador, né? A parte gráfica em si, tá? A parte de áudio, controles, né? Configurar o force feedback, os botões do volante. Eu vou fazer um vídeo específico para essa situação aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito longo sobre a interface. O objetivo aqui é só a gente entender um pouquinho melhor mesmo sobre o jogo. Aí a gente vai ter uma parte de configurações específica mais adiante, tá?
Auxílios, né, o que você pode colocar no jogo, né. O Assetto Corsa Competizione, ele é um simulador assim um pouco mais hardcore, não é como os outros simuladores aí que a gente conhece, R-Factor 2, Automobilista 1 e 2, que você pode colocar algumas ajudas de direção, frenagem, isso não tem aqui, esse negócio aqui é mais hardcore, aqui é você mesmo e pronto, acabou. O máximo que você tem de ajuda aqui no simulador é simplesmente ligar um controlinho de tração e um controle de ABS, tirando isso, é você e o carro mesmo, acabou, tá? Aqui a gente tem algumas configurações do HUD, né? Algumas informações que vai aparecer lá em pista, tá? Galeria, aqui ficam salvos uns vídeos, né? De corrida, aquilo que você habilitou para ele poder salvar, hot lap, tá? Tudo que você fez aí que ele acabou gravando, então fica aqui disponível os replays, né? De modo geral. Esses jogos salvos, se eu não me falha a memória, eu acho que isso trata de quando você cria campeonatos, se eu não me engano, tá? Eu confesso que eu nunca cheguei a usar essa opção aqui, então eu não tenho muito conhecimento nesse sentido. A minha modalidade é mais multijogador mesmo, né? Mais online, nem praticamente offline eu costumo jogar, tá? E agora vem por último aqui uma situação muito curiosa e muito interessante sobre o Assetto Corsa Competizione, é que a gente pode personalizar algumas coisas, né? Por exemplo, a gente pode personalizar aqui o piloto, o macacão, o capacete. Então a gente pode fazer um negocinho bem legal. Eu acho isso bem curioso, bem interessante, né? Dá pra fazer algumas coisas aí bem legais aí, tá? Para você participar do teu campeonato, tudo isso aqui, se eu não me engano, quando você configura até no online, acho que ele mostra a pintura que você fez ali. Então isso é bem legal, é uma coisa bem interessante, uma coisa que não é muito comum nos outros simuladores, né? Inclusive, você também pode personalizar um carro. Olha só, a gente pode fazer ali um carro, escolher a pintura, personalizar, ou seja, a famosa skin que a galera fala aí que, né, poucos dominam essa arte, e aqui o simulador dá a opção de você personalizar. Você pode fazer o carro que você quer, da forma que você quiser. Olha só que legal as rodas, né? Numeração, olha só que interessante. Nome da equipe, aí você vai colocar um nome aí que você bem quiser. Banner, né? Você pode escolher alguns banners, olha lá, no para-brisa do carro, o design do carro, né? Olha só que legal, cara. Ó, muito legal, cara. Achei isso muito interessante no simulador. É uma coisa que não costuma ter nos simuladores. Vai escolher a nacionalidade ali. Olha só que legal. Cara, muito bacana isso. E aí você pode simplesmente clicar em salvar aqui, que ele vai salvar essa pintura, tá? Muito curioso, muito interessante, né? Muito legal isso. A gente passou batido em algumas abas aqui. A gente falou sobre o treino, eu acabei pulando, mas aqui, ó, aqui estão as pistas, né? Onde a gente vai escolher as pistas. Tem várias pistas aqui, uma infinidade de pistas europeias, inglesas, americanas. Então, a australiana, né? Laguna Seca não, Monte Panorama na Austrália. Então, na Espanha, então na Europa, né, de modo geral, inglesa também. Então, tem bastante conteúdo, tá? Embora ele tem vários conteúdos que eles são DLCs, né? Então, é interessante, se você queira ter o jogo completo, você vai ter que comprar algumas DLCs aí, como tanto o pacote de pista quanto o pacote de carro, né? Aqui você pode personalizar o realismo, né? A forma como você quer colocar, a taxa de dano, desgaste dos pneus, né? Consumo, combustível, desgaste dos pneus, tal. Freio, né? Temperatura de freio também. Como vai ser a forma de largada, né? Volta de formação, penalidades, tá? Então pode ver que aqui a minha parte está desativada nesse sentido, que basicamente eu nem faço corrida offline. Aqui você pode habilitar aí, ou melhor, configurar como vai ser a parte dinâmica da pista, né? As condições de clima. Então você tem umas pré-definições aqui já na esquerda, tá?
que você pode escolher, ou você pode simplesmente personalizar, fazendo a forma como você bem quiser ali no simulador. E alguns auxílios, né? Transmissão automática, embreagem, ligar motores, né? Eu gosto de deixar sempre nos simuladores ligar o carro de forma manual, eu acho isso mais imersivo, né? É legal você ter um controle de uma situação, pô, liga o carro ali, eu acho bacana isso. Limpadores, você pode colocar de forma automática ou também configurar um limpador. E as luzes, né, do carro ligar ou desligar. O limitador, se você quer ligar o limitador de forma manual dentro dos boxes. E aqui um controle de estabilidade, uma das poucas ajudas aí que você tem do jogo, mas também aconselho deixar desabilitado, né? Bom, passamos aqui em cima nós vamos escolher as categorias, né, os anos e categorias que a gente tem disponível para poder correr um campeonato. GT4, GT Challenge, né, campeonato britânico e série aberta para você escolher o que você quiser. Então, é claro que lembrando que em algumas situações como dessa, é provável que você talvez às vezes precise de uma DLC para fazer alguma coisa nesse sentido aqui, porque alguns itens, né, GT4 por exemplo, é DLC. Então, se você não tem a DLC, não tem como você fazer um campeonato dessa categoria se você não tem, né? Então, pessoal, aqui, né, jogos salvos, estava falando aqui sobre a personalização. A gente pode personalizar um macacão, piloto, pode escolher, né? Aqui tem 3 pilotos, porque normalmente como aqui ocorre muito endurance, né? Então aí tem que fazer a troca de piloto, aí quando troca o piloto ali também, né? Então é uma parte bem legal isso, que até o piloto ele acaba trocando. Agora a gente vai vir aqui numa situação bem interessante, que isso é curioso na Assetto Corsa Competizione, e é muito interessante isso, porque querendo ou não acaba criando um nível de competitividade mais legal, né? Então, aqui na Assetto Corsa Competizione, você tem uma nota quando você pilota, tá? Você vai receber uma nota, e aí à medida com que você vai andando na pista, conseguindo bons resultados, conseguindo disputar com os oponentes de maneira segura, sem bater, fazendo hot laps, voltas constantes, voltas sem levar corte de pistas seguidas uma da outra, né? Andando com pilotos de alto nível, você vai conseguir receber umas pontuações aí, tá? Aí numa videoaula seguinte eu vou detalhar um pouquinho melhor sobre a situação, porque isso é interessante entender, é muito bom vocês saberem como alcançar esses objetivos aqui, tá? Inclusive, por exemplo, track competência, se você não tem, você recebe aqui alguns níveis de medalha, né? A gente fala aqui que são as medalhas, a maior medalha são as 3 medalhas de pista, e para você atingir isso aqui, você, por exemplo, para ganhar uma medalha dessa, você tem que fazer uma volta limpa, tal, na pista. Para ganhar 2 medalhas, 2 voltas seguidas cronometradas, sem corte. E para ganhar 3 medalhas, você tem que dar 4 voltas seguidas, sem levar corte no mesmo stint, né? E sempre constante, né? Sempre virando voltas próximas aí, tá? Então, isso é uma das configurações que o pessoal coloca nos servidores. Se você não tem isso, você não consegue entrar no servidor. É essa track competência e esse safety, tá? Esses dois camaradas aqui é o que te classificam se você está habilitado a entrar no servidor ou não. É claro que cada liga, cada organizador abre o servidor com uma certa exigência com que ele bem quiser colocar, né? Se alguém quiser colocar um safety lá embaixo, 50, e um track competência em 0, uma só, aí fica a critério de quem está organizando. Mas normalmente os melhores eventos colocam, claro, um safety alto com as 3 medalhas de pista, né? Eles colocam que isso seria o mínimo do piloto para estar condizente com o servidor com que eles estão configurando de alto nível, tá? Bom, aqui a gente vai colocar o nosso nome, como vai aparecer, sobrenome, né? E a abreviação. Aqui a abreviação vem PLY, se não me engano, por padrão. E aí você pode colocar a abreviação que você quiser, que vai aparecer lá nos simuladores, né? Aí aqui tem umas estatísticas que você tem, que você fez, né? Por exemplo, de voltas, quantidade de voltas válidas ou inválidas, races, finalizações, pódios que você alcançou, né? Estando no server, não, tal. É muito legal, cara. Eu achei muito bacana esse sistema do Assetto Corsa Competizione. Ele é um simulador assim
que realmente ele foca no quesito de alto nível, né? Tanto é que para poder, como eu já falei, conseguir pontuações muito boas, você ir bem no simulador, você tem que treinar muito, 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 porque ele é um simulador muito hardcore, né? Não é à toa que hoje é a referência do simulador em GT3 em si, né? Fica a cargo aí do Competizione. E agora, nesse exato momento que estou gravando o vídeo aqui, a gente está na versão 1.9, que saiu em 2023, eu não sei em que momento vocês vão estar assistindo esse vídeo aula, né? Mas aqui saiu a versão em 2023, uma versão muito interessante na 1.9, aonde trouxe uma dinâmica sensacional para o simulador, onde você consegue ter umas situações um pouco diferentes das versões anteriores que a gente tinha. Trouxe uma dinâmica muito legal para o jogo, principalmente no quesito física, pneu, comportamento do carro, o efeito rolagem, uma série de coisas muito bacana mesmo, que o que já era bom passou a ficar ainda melhor, né? Basicamente seria isso que eu resumiria o Assetto Corsa hoje, tá? Bom, galera, já falei bastante, expliquei bastante um pouquinho aqui sobre a interface do simulador, como que ele funciona, tá? Eu acredito que tá bem legal aí para vocês. E agora a gente vai seguir uma sequência de vídeos aí um pouquinho mais sobre configurações nas aulas seguintes, tá ok? Eu fico por aqui então, um abraço e fui.